Paraná adquire novo sistema automatizado de extração de DNA. Equipamento será crucial para investigações de violência sexual. Comitiva gaúcha se encontra com pesquisadores japoneses. Lideranças em missão no Japão buscam parcerias com foco na resiliência climática. Brasil pede saída pacífica para conflito no leste europeu. País emitiu comunicado em conjunto com Chile, Colômbia e México. Nvidia volta a superar expectativas por resultados no trimestre. Lucro líquido da empresa ultrapassa 19 bilhões de dólares. Agricultores bloqueiam porto na França. Manifestantes reivindicam melhores salários e se opõem a acordo da União Europeia com o Mercosul. E você vai ver ainda. Deputada federal Ana Paula Lima visita Garopaba, no sul de Santa Catarina. Ela entrega trator à Secretaria de Agricultura e fala sobre recursos na saúde. Essas e outras notícias a partir de agora no Pix News. Olá, sejam todos bem-vindos ao Pix News desta quinta-feira, 21 de novembro. Estamos ao vivo, 8h02. Começamos falando que a Polícia Científica do Paraná instalou um novo sistema automatizado da extração de DNA que vai tornar a análise de materiais relacionados a investigações de crimes violentos e sexuais mais precisa. O novo equipamento foi instalado na sede da Polícia Científica do Paraná, localizada no bairro Tarumã, em Curitiba, e é capaz de extrair DNA de diversos tipos de células humanas, incluindo espermatozoides, tornando-se essencial para investigações envolvendo material biológico em casos de violências sexuais. A ideia da implantação de novas tecnologias, você está na fronteira das ciências forenses, é sempre buscar o que há de mais moderno para mitigar os possíveis riscos que podem ter dentro de um laboratório. Então, esse equipamento que está sendo colocado em uso agora no laboratório da Polícia Científica, ele permite uma precisão muito grande. Então, nós saímos de um processo manual para um processo automatizado, robotizado, que garante uma maior precisão nos exames e nos resultados forenses do laboratório. Bom, o Autolis ele é um equipamento de extração automatizada de material genético. O Autolis, assim chamado inclusive pela sua fabricante, que é a Hamilton, é um equipamento especializado em extrair material genético de células de todo o corpo humano, inclusive de células sexuais, que é um dos grandes diferenciais que nós temos neste equipamento. Além disso, o Autolis também acaba sendo extremamente útil na purificação do DNA, na preparação das amostras para quantificação e também para uma reação de amplificação que nós chamamos de PCR. Com este novo sistema totalmente automatizado, não haverá necessidade de intervenção manual dos peritos durante a análise, diminuindo o risco de contaminação, o que garante amostras mais puras e, consequentemente, resultados de maior qualidade. O grande objetivo da implementação que nós tivemos em relação ao Autolis diz respeito a crimes relacionados à violência sexual. Como a célula espermática, que é uma célula sexual, tem toda uma peculiaridade para conseguirmos extrair o material genético desta célula, acaba por sendo um instrumento que consegue extrair esse material genético de uma maneira ultra pura e, além disso, consegue também ter um ótimo rendimento, potencializando, neste caso, a resolução de crimes relacionados a vítimas de crimes sexuais. Além disso, o equipamento também é extremamente útil para a extração de outros tipos de células, como é o caso de células das vítimas. E isso faz com que o rendimento na hora de se analisar esse perfil genético seja muito melhor, o que acaba melhorando o potencial de resolutividade de crimes. O novo equipamento tem a capacidade de processar cerca de 88 amostras simultaneamente, o que representa de 3 a 4 vezes a capacidade atual dos peritos. Para a aquisição dessa tecnologia, foram investidos quase R$2.700.000, recursos provenientes do Fundo Nacional de Segurança Pública. Até então, o processo que nós tínhamos aqui na Polícia Científica do Paraná para a extração de material genético de células sexuais era um processo manual. Portanto, exigia muito trabalho da equipe de peritos, exigia a questão de manipulação de reagentes, inclusive de reagentes tóxicos. Com isso, o equipamento ele é capaz de processar até cerca de 88 amostras de uma só vez.
E pensando nisso, nós conseguimos, consequentemente, aumentar o número de laudos e aumentar o número de resultados que serão, nesse caso, liberados para a Justiça. A comitiva gaúcha em missão no Japão realizou importantes reuniões com lideranças de governo e pesquisadores japoneses, com foco em resiliência climática, inovação e infraestrutura. O primeiro encontro das lideranças do Rio Grande do Sul aconteceu em 2 centros de excelência de Tsukuba, no Japão. Os integrantes da comitiva foram recebidos por representantes do Instituto Nacional de Pesquisa para a Ciência da Terra e Prevenção de Desastres Naturais e do Centro Internacional de Gestão de Riscos Hídricos. O governador Eduardo Leite apresentou aos pesquisadores e diretores um relatório sobre a enchente do Rio Grande do Sul ocorrida em maio deste ano. Os japoneses mostraram tecnologias avançadas para o monitoramento e redução de riscos naturais, incluindo terremotos, inundações e deslizamentos de terra, além de sistemas de alerta precoce que integram sensores e modelos preditivos para diminuir os impactos em áreas vulneráveis. Em Tóquio, a comitiva teve reuniões com representantes do Ministério de Economia, Comércio e Indústria do Japão e com o Departamento de Prevenção de Desastres do governo Minato, reforçando o foco estratégico da missão em resiliência climática, inovação e infraestrutura. Nos encontros, foi abordada a possibilidade de colaboração em áreas como educação, infraestrutura e resiliência a desastres. Os negociadores da COP29 buscam consensos após a divulgação de um esboço do acordo final. O documento mostra divergências que precisam ser resolvidas antes do fim da conferência previsto para esta sexta-feira. Há apenas um dia do fim da COP29 em Baku, os negociadores apresentaram nesta quinta-feira um rascunho de acordo que evidencia a distância das posições sobre o financiamento climático entre os países ricos e as nações em desenvolvimento. A conferência termina oficialmente nesta sexta, o que significa que o tempo é curto para encontrar um modo de financiar US$1 trilhão, ou 5 trilhões e 700 bilhões de reais por ano em ajuda climática. Segundo especialistas consultados pela ONU, os países em desenvolvimento precisariam desse valor para enfrentar as consequências das mudanças climáticas. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, fez um alerta aos negociadores da COP29. I sense an appetite for agreement, but areas of convergence Sinto um apetite por acordo, mas áreas de convergência estão entrando em foco. Mas sejamos francos, muitas diferenças substanciais ainda permanecem. O sucesso ainda não está garantido. Precisamos de um grande empurrão para levar as discussões até a linha de chegada, para entregar um pacote ambicioso e equilibrado em todas as questões pendentes, com uma nova meta financeira em seu cerne. O fracasso não é uma opção. At its heart. Failure is not an option. O rascunho, muito criticado, apresenta 2 opções. Uma prevê que o dinheiro necessário para que os países em desenvolvimento enfrentem as consequências das mudanças climáticas proceda exclusivamente das nações desenvolvidas. A outra propõe aumentar as finanças mundiais contra o aquecimento global a partir de todas as fontes de financiamento procedentes de todos os países. O texto atual contém muitos elementos que não são satisfatórios e aceitáveis para a China. No entanto, pedimos a todas as partes que se encontrem no meio do caminho, que trabalhem juntas de acordo com os princípios da Convenção e do Acordo de Paris e os mandatos relevantes. A China rejeita qualquer texto que a obrigue a contribuir com a ajuda financeira internacional para os países em desenvolvimento. O país é o maior emissor de CO2 do mundo. A enviada do Brasil na COP29 no Azerbaijão destacou nesta quinta-feira que as pessoas podem contar que o país vai desempenhar um papel forte na próxima reunião de cúpula climática no ano que vem em Belém, no Pará. Ana Toni, secretária nacional de Mudança do Clima do Ministério do Meio Ambiente, garantiu o debate sobre o abandono progressivo dos combustíveis fósseis, apesar de o Brasil ser um grande produtor de petróleo. Acho que as pessoas podem contar muito com o Brasil.
Sempre enfrentamos os problemas que tivemos, como aconteceu com o desmatamento. Sabemos que temos um problema com o desmatamento e fomos os primeiros a dizer vamos parar o desmatamento. Faremos o mesmo com combustíveis fósseis, mas esse acordo precisa ser feito em conjunto com outros países. O Brasil desempenhará um papel muito forte em pressionar outras nações a fazer isso. Alguns líderes de luta contra a mudança climática pediram na semana passada que as COPs não aconteçam mais em países que não apoiam a eliminação gradual da própria produção de combustíveis fósseis. Não temos nada a provar a ninguém. Sabemos que desejamos continuar liderando pelo exemplo. Não conhecemos nenhum outro país emergente que tenha metas tão ambiciosas. Faremos o nosso melhor para ter todos conosco. Para alguns países isso é o mais difícil, mas no final das contas, somos todos extremamente vulneráveis às mudanças climáticas. Ana Toni garantiu que o Brasil quer estimular um debate global sobre como transformar a prometida redução gradual dos combustíveis fósseis em ação, incluindo possíveis impostos sobre o carvão, petróleo e gás. A COP30 em Belém será a terceira reunião de cúpula consecutiva sobre negociações climáticas da ONU, em um país que planeja expandir a produção nacional de combustíveis fósseis. A Polícia Federal indiciou nesta quinta-feira o ex-presidente Jair Bolsonaro, o general Braga Neto e mais 35 pessoas sob suspeita dos crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado e organização criminosa. O relatório da investigação, de 884 páginas, foi enviado ao Supremo Tribunal Federal. O documento está nas mãos do ministro Alexandre de Moraes, sob sigilo, e, segundo a Corte, o ministro deve encaminhar para a Procuradoria-Geral da República na próxima semana. Esta é a primeira vez que um ex-presidente eleito no período democrático é indiciado como responsável por tramar contra a democracia no país. E a deputada federal Ana Paula Lima visitou hoje Garopaba, no sul de Santa Catarina. Ela fez a entrega de um trator à Secretaria de Agricultura e visitou a Secretaria de Saúde. Na garagem da Prefeitura, Ana Paula Lima, acompanhada do vereador Jean Ricardo, presidente da Câmara, e do vereador eleito Rodrigo Oliveira, entregou o trator aos servidores da Prefeitura. A máquina se soma a outros 3 tratores que são usados pela Secretaria de Agricultura em apoio aos agricultores e pecuaristas do município. E esse trator veio para cá pela ligação política que temos aqui no município, principalmente do vereador Jean, que faz um belo trabalho na cidade, e agora também assumindo o próximo vereador Rodrigo, a gente quer formar essas parcerias. O trator eu fui visitar, o operador do trator, o seu Itamar, ficou muito feliz, porque a gente também tem que garantir a qualidade de um equipamento para quem também faz esse serviço. Eu tenho certeza que os agricultores aqui do município estão bem servidos com essa parceria entre a Prefeitura e também os recursos do governo federal. Mais tarde, a deputada visitou a Secretaria de Saúde. Em conversa com a secretária, ficou por dentro dos atendimentos oferecidos pelo município, que tem uma rede de mais de 39 mil pacientes. Ana Paula articulou no governo a liberação de recursos para uma nova unidade básica de saúde no bairro Ressacada, que está em processo de licitação. Garopaba também tem sido bem atendida pelo governo do presidente Lula, na cerca de 43 milhões de reais em investimentos na saúde, na educação, investimentos na agricultura. Isso é muito importante frisar. Nós também conseguimos trazer para cá uma unidade básica de saúde, que através do Programa de Aceleração e Crescimento, tivemos aqui conversando com a nossa secretária de Saúde, a Carol, para ver como é que estava o andamento, agora num processo licitatório. E o vereador Jean novamente pediu, então, 2 equipamentos para a área da agricultura. Nós já estão cadastrados no Ministério e a gente vai acompanhar esse processo e logo a gente possa trazer essas boas notícias novamente para Garopaba. Os recursos para o trator e para a construção da nova UBS foram articulados pelo vereador Jean Ricardo. Hoje a gente recebe a vice-líder do governo Lula aqui na cidade, a deputada Ana Paula Lima, acompanhada também do vereador eleito
eleito, o Rodrigo, uma grande parceira da nossa cidade, né? Várias oportunidades viabilizou, articulou em Brasília, né, para destravar o recurso de uma Fiat Toro para a agricultura. Agora veio fazer a entrega, né, através de emenda da deputada, adquirido então um trator para a agricultura. E aqui conversando com a secretária Carol da Saúde, para a gente ver qual realmente é a demanda da cidade para que ela possa também encaminhar os recursos necessários. Então, muito importante hoje receber a deputada Ana Paula Lima na cidade de Garopaba. E a gente mesmo sem mandato, inclusive estive em Brasília com o Décio, que é companheiro da deputada Ana Paula. E o Décio disse, eu já fiquei sem mandato, a deputada Ana Paula já perdeu por um voto uma eleição em 2018. E mais importante do que os mandatos, né, são as causas que nos movem. E é por isso que a gente acredita na política e a gente está sempre esperançando. O vereador eleito, Rodrigo Oliveira, também já articulava recursos ao município com a bancada do Partido dos Trabalhadores. Ele comentou que agora, eleito, pretende estreitar ainda mais o relacionamento com Brasília. É evidente que a gente também vai fazer a função de vereador de cobrar e de construir, né, essas cobranças em conjunto com a Prefeitura. E para nós é sempre um prazer poder receber aqui as deputadas do PT. Desde 2019 a gente vem construindo essa ponte com Brasília, com o Partido dos Trabalhadores, colocando a Garopaba de volta a esse mapa político, né? E isso também reflete na nossa eleição. O que a gente tem para dizer é que a gente vai dar continuidade ao trabalho do Jean Ricardo e vamos avançar, né? Aproveitando essa vantagem que, como a deputada aqui falou, é evidente que o governo Lula não olha para bandeiras partidárias. Isso está demonstrado nesse volume de quase 45 milhões de reais já enviados para Garopaba em relação às gestões anteriores, né, do governo federal. Mas é óbvio que a gente quer aproveitar, né, essa facilidade de conexões com Brasília, como a gente já vem fazendo desde 2023, né? Agora nós vamos para o intervalo e você vai ver a seguir. O Uruguai se prepara para o segundo turno da eleição presidencial. E ainda Brasil, Chile, Colômbia e México pedem saída pacífica para conflito no leste europeu. Nós voltamos em instantes. Todo estoque do Comprão tá muito barato. Aqui tem preço, aqui tem Comprão. Banana branca, R$ 2,79 o quilo no Clube K. Batata lavada, só R$ 3,99 o quilo. Maminha ATC inteiro a vácuo, R$ 36,90 o quilo. Arroz branco Kika, 5 quilos, por R$ 21,99. Feijão preto Santo Dia, 1 quilo, apenas R$ 5,89. Lava-roupas Omo, 1,6 kg, apenas R$ 19,99. Nessa semana, inaugura em Joinville a loja de número 77. Melhor preço é no Comprão. Em Santa Catarina, tem hospital que dá para confiar. Para modernizar os hospitais e salvar vidas, o governo trabalha e investe mais do que a lei determina. Somos o estado que mais incorporou leitos de UTI ao SUS no país. Antes, a cada 10 pessoas com câncer, 4 eram operadas em até 60 dias. Agora operamos o dobro. Assim é Santa Catarina, um lugar que faz mais pelas pessoas, porque faz mais pela saúde. Governo de Santa Catarina. Estamos de volta agora, 8h19. Vamos com alguns destaques internacionais. O Uruguai se prepara para o segundo turno das eleições presidenciais neste domingo. E Amandu Orsi, da esquerdista Frente Ampla, e Álvaro Delgado, do Partido Nacional, vão se enfrentar depois de deixar os demais candidatos para trás. Os candidatos à presidência do Uruguai, Amandu Orsi, da esquerdista Frente Ampla, principal força de oposição, e Álvaro Delgado, do Partido Nacional, que lidera a atual coalizão de governo, encerraram a campanha há poucos dias do segundo turno eleitoral. Orsi, apoiado pelo ex-presidente José Mujica, foi o mais votado em 27 de outubro, mas não conseguiu superar a marca de 50% para vencer o primeiro turno. Ele tem uma pequena vantagem nas pesquisas sobre o rival Delgado, ex-secretário da presidência do atual chefe de Estado, Luiz Lacalle Pou, que, segundo a Constituição, não pode disputar a reeleição imediata. Segundo a pesquisa mais recente, publicada na segunda-feira pela consultoria Cifra, Orsi tem 47% das intenções de votos e Delgado 46%, com a margem de erro de mais ou menos 3,4%. O resultado da pesquisa é considerado um empate técnico. Para vencer o segundo turno, não é necessário alcançar a metade mais um dos votos emitidos. Basta obter o maior número de votos. Agricultores bloquearam o porto de Bordeaux, no sudoeste da França, nesta quinta-feira.
Este é o 4º dia de protestos para aumentar a pressão contra a assinatura do acordo comercial entre a União Europeia e o Mercosul e para exigir melhorias salariais. Membros do sindicato Coordenação Rural bloquearam novamente o acesso ao 6º maior porto da França e a um depósito de petróleo com pneus, cabos e tratores, gerando uma longa fila de caminhões. Os manifestantes exigem do governo soluções estruturais para a profissão. As ações também acontecem em outras regiões da França. As autoridades prometeram fazer anúncios para os agricultores nos próximos dias. Mas esse caminho para a simplificação, que é ansiosamente aguardado pela indústria agrícola, está apenas começando. E já posso dizer que nos próximos dias farei alguns anúncios sobre simplificação, porque é uma estrada que quero levar ao mundo agrícola. E eles estão esperando por isso. Eles não estão apenas esperando por dinheiro. Eles esperam poder viver do seu trabalho, poder fazê-lo com dignidade, com maior simplicidade e facilidade. Menos de um ano depois de uma mobilização histórica, os sindicatos agrícolas denunciam que o governo não cumpriu todas as promessas feitas e temem a assinatura de um acordo comercial entre a União Europeia e o Mercosul. O exército ucraniano afirmou que a Rússia lançou nesta quinta-feira pela primeira vez um míssil balístico intercontinental na Ucrânia, uma arma desenhada para uso em guerra nuclear. A tensão não para de crescer entre a Rússia e a Ucrânia. Nesta quinta-feira, o exército ucraniano afirmou que Moscou lançou pela primeira vez um míssil balístico intercontinental na Ucrânia. O míssil, concebido para transportar ogivas convencionais e nucleares, atingiu a cidade de Dnipro durante a madrugada. O episódio é a mais recente escalada do conflito desde que Kiev lançou mísseis de longo alcance fornecidos por potências ocidentais contra o território russo. Kiev ainda confirmou que as forças russas lançaram vários tipos de mísseis contra infraestruturas de Dnipro. Questionado se Moscou havia disparado o míssil, capaz de alcançar alvos a milhares de quilômetros, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse não ter nada a dizer sobre o tema. Autoridades confirmaram que o bombardeio aéreo russo danificou um centro de reabilitação e várias casas, assim como uma central industrial. Rússia e Ucrânia ampliaram nos últimos dias o uso de mísseis de longo alcance, desde que Washington autorizou Kiev a usar armas desse tipo de fabricação americana. Na quarta-feira, a imprensa britânica informou que a Ucrânia teria lançado mísseis Storm Shadow, fornecidos pelo Reino Unido, contra alvos na Rússia, depois de receber sinal verde de Londres. E um dia depois da Ucrânia ter disparado pela primeira vez mísseis balísticos de longo alcance contra a Rússia, os governos de Brasil, Chile, Colômbia e México emitiram um comunicado conjunto sobre a guerra no leste europeu. O pedido ocorre em meio ao aumento das tensões na região. Na nota divulgada, destacam a necessidade de evitar ações que possam intensificar a corrida armamentista e agravar o conflito entre Rússia e Ucrânia. A declaração conjunta também convida as partes envolvidas no conflito a cumprir compromissos internacionais e priorizar o diálogo em busca de uma solução pacífica. Na terça-feira, a Ucrânia utilizou pela primeira vez mísseis balísticos de longo alcance fornecidos pelos Estados Unidos contra a Rússia. Em resposta, Moscou anunciou medidas proporcionais e ampliou as condições para o uso de armas nucleares, o que foi criticado por aliados ocidentais de Kiev. Diante do cenário, alguns países ocidentais, como Estados Unidos, Espanha e Itália, decidiram fechar temporariamente as embaixadas na Ucrânia, temendo novos bombardeios em larga escala. Paralelamente, o Brasil e a China têm reforçado esforços diplomáticos para uma solução política no conflito. Durante uma reunião em Brasília, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o presidente chinês Xi Jinping reiteraram o compromisso com a busca pela paz, mas até agora as propostas enfrentam resistência de países como Estados Unidos e da Europa, além de rejeição por parte da Ucrânia. Um vulcão entrou em erupção no sudoeste da Islândia. Segundo o Serviço Meteorológico Nacional, este foi o 7º episódio do tipo desde dezembro. Um
vulcão entrou em erupção na península de Reykjanes, no sudoeste da Islândia, na noite de quarta-feira. Um especialista do Gabinete Meteorológico da Islândia disse à rádio pública do país que nenhuma infraestrutura estava em perigo, mas que a cidade pesqueira vizinha de Grindavik estava sendo evacuada, como já tinha acontecido em outras ocasiões. Esta é a 7ª erupção desde dezembro nesta península, onde a atividade vulcânica reapareceu em 2021, após 8 séculos de silêncio. Esta ilha, perto do Polo Norte, possui 33 vulcões ativos, o maior número da Europa. A gigante americana de semicondutores NVIDIA voltou a superar as expectativas pelos resultados trimestrais e espera um crescimento sustentado nos últimos 3 meses do ano fiscal dela, que termina em janeiro. A NVIDIA divulgou nesta quarta-feira que o lucro líquido da empresa chegou a 19,3 bilhões de dólares. Esse valor equivale a 111,4 bilhões de reais. A quantia é mais que o dobro da registrada no mesmo período do ano passado e acima dos 17,4 bilhões de dólares esperados pelos analistas. O faturamento da NVIDIA no terceiro trimestre do exercício fiscal, encerrado em outubro, alcançou os 35,1 bilhões de dólares, alta de 94% em relação ao mesmo período do ano passado. Para o último trimestre do ano contábil, a companhia espera um aumento de 70% na receita. Estes resultados eram aguardados com expectativa por analistas, já que a empresa californiana é a ponta de lança da revolução da inteligência artificial generativa. A NVIDIA é o maior fabricante de chips denominados GPU, também chamados de cartões gráficos, considerados indispensáveis para o setor da inteligência artificial. Em março deste ano, a NVIDIA apresentou o Blackwell, que, segundo a empresa, é considerado o chip mais potente do mundo. E essa edição do Pix News fica por aqui. Mais notícias no nosso site e também nas nossas redes sociais, no @PixTVHD. Muito obrigada pela companhia. Fique agora com o CinePix e a gente se encontra amanhã. Até lá. Pix TV é conteúdo todo dia.